abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Aleluia! A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Deus de bondade, Deus maravilhoso, aleluia. Nós te louvamos, meu Senhor. Nós te damos graças, aleluia, pelos teus grandes feitos. E nós iremos pensar um pouquinho, nós iremos olhar um pouquinho para essa palavra, nosso amado diácono, e extrair dela algo para nossas vidas, algo que seja praticável mesmo, porque a Bíblia Sagrada, esse manual da vida do cristão, é um livro prático, né? Precisa ser vivido, não só meditar, não só conhecer, mas principalmente trazer para o dia a dia, levar para a nossa realidade, para a sua realidade, os conselhos, os ensinos do Senhor, os mandamentos que o Senhor tem ordenado para o seu povo, aleluia. Tudo isso produz resultados, produz bênçãos na vida daquele que crê. E esse texto, nesse Evangelho de Marcos, vamos dizer assim, é um texto que me chama muita atenção. Primeiro que Marcos, ele é um evangelho mais breve que nós temos, né? E todos os estudiosos, eles são unânimes em dizer que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? O primeiro registro, assim, do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu nascimento, a sua vida, a sua obra, os seus ensinamentos, a vida do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição. Então, esse documento aqui, ele tem um peso muito grande na história, né? Porque outros evangelistas fizeram uso desses escritos, deste evangelho, dessa narrativa, para também traçar uma narrativa bem especial, bem detalhada, minuciosa, como diz o Dr. Lucas, e para expor de uma forma que pudesse chegar até nós hoje e vai continuar alcançando vidas, um relato bem preciso de tudo que o Senhor Jesus fez para louvor e glória do nome dele nessa terra. Amém, meus irmãos? Então nós podemos nos alegrar na presença do Senhor e perceber que nesse evangelho, mesmo ele sendo um dos de menor volume, mas ele foi direcionado para um povo, ele foi escrito com um objetivo, e foi escrito para apresentar Jesus como servo. E vale a pena pensar nisso, no destinatário desse evangelho, desses escritos, da forma como Jesus é apresentado nele, né? Cada evangelho tem um público-alvo, cada evangelho tem a sua entonação, o seu alvo, né? A sua forma de escrever, os seus relatos estão sempre trabalhando em favor de que os ouvintes, de que o público-alvo, de que o destinatário desses escritos fossem tocados, alcançados e entendessem, né? Por isso que Mateus, quando ele escreve para os judeus, ele apresenta Jesus como rei, ele apresenta as profecias que estavam registradas acerca do que aconteceria com o Filho amado de Deus, né?
Quando Marcos ele escreve para os romanos, ele apresenta Jesus como servo. Lucas escreve para os gregos, apresenta Jesus como homem perfeito. João escreve o Evangelho universal e apresenta Jesus como Filho de Deus, como Verbo encarnado, aleluia, como aquele que era o Verbo, que era a palavra e se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade, cheio de virtude, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa caminhada, nesse sentido que nós vamos avançando aqui, o Evangelho, só existe um Evangelho. Existem 4 narrativas acerca de uma pessoa. O Evangelho trata de Jesus. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho trata da vida de uma pessoa. Aleluia. De um Deus que se fez homem. Aleluia. De um Deus que se fez homem e pisou nessa terra. Aleluia. E aqui nós vemos, mais uma vez, como ele é apresentado em Marcos como servo. Ele está sempre em atividade. Ele está sempre de um lado para o outro, e ele concentra assim, mais os milagres do que propriamente os ensinos. Tem poucas parábolas no Evangelho de Marcos, mas tem muita ação, tem muita graça de Deus sendo derramada, tem muito poder do Senhor sobre todos os tipos de enfermidades, tem muito poder do Senhor sobre os espíritos malignos, tem muito poder do Senhor Jesus sendo derramado ali, aleluia, para restaurar vidas, perdoando, aleluia, o pecador. E aqui a gente percebe que é um Evangelho que apresenta Jesus servindo. E hoje nós somos convidados também a olhar para esse momento aqui, esse episódio aqui, e perceber mais uma vez Jesus servindo. Jesus servindo. E nesse texto que nós lemos, apresenta Jesus retornando para Cafarnaum. Jesus retornando para Cafarnaum. E aqui me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é exatamente que a multidão ela se aglomerou, ela se acotovelou ali para ouvir Jesus. Jesus já tinha passado em outros locais e já tinha feito muitos milagres, era um momento como se fosse o culto dos milagres ali. As pessoas vinham e eram curadas. Nesse momento as pessoas estão lá exclusivamente para ouvir a palavra, para ouvi-lo falar, para ouvir os seus ensinos. E a gente louva a Deus por isso. Só que dentro dessa multidão, a gente vai perceber que existiam motivações erradas, motivações certas. E aqui nós vamos avaliar um pouquinho esse acontecimento. E a gente percebe que Jesus, quando diz aqui que ele retornou a Cafarnaum, porque ele nasceu em Belém de Judá, ele foi para o Egito por causa da perseguição. Depois ele volta para Nazaré para ser chamado o Nazareno, porque estava escrito, aleluia. Mas ele não mora na Nazaré. De Nazaré ele sai e fica em Cafarnaum. Então o maior tempo da vida de Jesus ali, principalmente no tempo do seu ministério, os 3 anos do seu ministério, é exatamente na cidade de Cafarnaum. E onde ele realiza muitos milagres para louvor e glória do nome do Senhor. Mas muitos milagres mesmos. E esse que nós estamos agora contemplando, vendo, trata de mais um que aconteceu no momento em que ele estava pregando, anunciando. Ele não estava chamando as vidas para serem curadas, mas ele estava ali à disposição, como servo, de fazer o que fosse preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos atentem para esse detalhe. Eu queria que os irmãos percebessem algo. Quando esses homens, esses amigos trouxeram o paralítico, com certeza eles trouxeram porque eles tiveram um entendimento, eles tiveram uma visão, eles entenderam que aquela situação a qual estava acometido seu amigo, só uma pessoa poderia resolver. Ele não tinha opções, só tinha uma opção. Eles entendiam isso, eles reconheceram isso. Mas tudo isso, essa conclusão de buscar Jesus, de trazer essa vida até os pés de Jesus, eles tinham porque eles tinham escutado, eles tinham ouvido falar de todos os milagres que Jesus havia feito. Então eles sabiam que não iam dar a viagem perdida. Eles sabiam que independente do esforço que fosse necessário fazer para cumprir o objetivo deles, alcançar o alvo que eles tinham proposto, essa unanimidade desses 4 amigos,
Eles saberiam que no momento eles não voltariam sem alcançar o resultado esperado. Louvado seja o nome do Senhor. E eles se atêm a isso. E aí eles levam esse amigo. E quando a Bíblia relata que eles não tinham acesso, não estava fácil para chegar perto de Jesus. E cada pedaço, cada palmo ali, cada metro quadrado ali era muito disputado, Diácono Gil. Muita gente. Eu creio que quem anda em Fortaleza, trabalhei em Fortaleza um tempo e eu pegava coletivo todo dia. Tinha um coletivo do circular que eu pegava, se tirasse o pé do canto, não conseguia achar mais espaço para colocar de volta. Eu acredito que aquela multidão que estava ali, se alguém não vendia, não negociava a sua vaga, o seu espaço, eu não sei quem estava mais próximo ali de Jesus, mas cada um que estava ali valorizava demais aquele espaço. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali, não negociava e não vendia e não dava o seu lugar por nada, porque estava perto, aleluia, do Senhor Jesus, do Senhor da glória, daquele de que seus lábios fluíam os ensinamentos, aleluia, o direcionamento correto, porque ele pregava com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero que os irmãos atentem para um detalhe. Jesus olha aqui em 4 direções, Diácono Gil. É interessante. Jesus olha. Quando ele olha para cima, ele vê 4 homens. Ele vê 4 homens. Na cena lá diz que esses 4 homens, por não ter acesso pela porta, como era comum, normal, eles fazem uma abertura, né, no telhado e descem o paralítico até os pés do Senhor. Quando ele chega, Jesus olha para cima e vê 4 homens. Esses 4 homens, eu creio que Jesus acha aqueles 4 homens parecidos com ele. Esses 4 homens parecem muito comigo, Jesus deve ter pensado assim. Porque esses 4 homens não mediram esforços. Esses 4 homens não economizaram energia. Esses 4 homens, aleluia, não se acomodaram. Esses 4 homens, para que um milagre pudesse acontecer, esses 4 homens fizeram o improvável. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que aqueles 4 amigos fizeram por aquele homem, aleluia. O nosso Senhor Jesus abriu mão, abdicou, aleluia. Uma vez o céu se rasgou, aleluia. O céu se rasgou e o Senhor enviou o seu Filho, aleluia. Para quê, irmãos? Para entregar sua vida, para resgatar, para restaurar, aleluia, para salvar, para curar as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também, aleluia, abriu mão do seu trono de glória, do trono confortável, da sua posição privilegiada de Deus e Senhor, aleluia, e se humilhou, aleluia, veio a essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fez coisas improváveis, aleluia. Ele realizou coisas maravilhosas, grandiosas, que não estava assim, não era comum. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então louvo e agradeço o Senhor. Porque quando ele olha para a atitude desses 4 homens, ele diz assim, puxa vida, o que esses homens fizeram para salvar uma vida? E ele olha para ele e diz assim, o que eu estou fazendo aqui para salvar toda a humanidade. E a missão daqueles 4 homens foi difícil. A missão do Senhor Jesus foi difícil. Aleluia. Mas ele, pelo poder do Espírito Santo na sua vida, ele cumpriu o objetivo, ele cumpriu a missão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio e deu a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Resgate de muitos. Aqueles homens saíram da rotina normal do dia a dia deles. E quando eu estava refletindo nesse texto, eu lembrava de até o Senhor costuma olhar para cima quando alguém está à procura dele, né? Quando alguém está à procura dele. E eu lembrava do Zaqueu, né? Eu lembrando de Zaqueu porque como aquele paralítico, ele foi levado o telhado, desceu até os pés do Senhor Jesus. Zaqueu, de uma certa forma, foi levado, conduzido pelo evangelho que era anunciado ali.
pela mensagem de um homem diferenciado que estava andando ali naquelas ruas, fazendo coisas gloriosas, maravilhosas, jamais vistas. Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu sente o interesse de subir para ver Jesus. Aleluia. E eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que levou aquele homem a subir naquela árvore, aleluia, e diz assim: você precisa ver Jesus. Não se conforme com os obstáculos, não se conforme com as impossibilidades. Dê um jeito, aleluia. Busque uma alternativa, aleluia. Peça a ajuda do alto, que Ele vai te ajudar. Para você se encontrar com o Senhor, vale qualquer esforço, qualquer dedicação, qualquer renúncia. Vale tudo, irmãos, aleluia, porque a nossa caminhada, aleluia, ela vale a pena. Independente das lutas, das dificuldades do dia que se apresenta, muitas vezes os pensamentos, as aflições, às vezes quer nos afastar da presença do Senhor, da glória do Senhor, aleluia. Mas eu quero dizer para o meu irmão e minha irmã esta noite, para quem aqui nos ouve, aleluia, não desista da presença do Senhor, porque na presença do Senhor, meus irmãos, até a tristeza salta de alegria. Na presença do Senhor, aleluia, coisas grandes se revelam a favor do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Na presença do Senhor, a direção, a luz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos entendam. Quando Jesus olha, Ele vê 4 homens que não mediram esforços. E não medir esforços foi algo que o Senhor Jesus fez como homem. Como homem chorou, como homem sentiu fome, como homem ele foi tentado, aleluia, como homem ele sofreu afrontas, ele foi abandonado, como homem ele foi rejeitado, como homem ele foi cuspido, como homem ele foi maltratado, como homem ele foi crucificado, como homem, aleluia, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao 3º dia para louvor e glória do nome dele, pelos séculos dos séculos, aleluia, aleluia. Jesus, olhando para cima, vê 4 homens. 4 homens que fizeram um esforço diferenciado para ajudar uma pessoa. Para ajudar uma pessoa. E essa pessoa não podia ser ajudada. Essa pessoa não podia fazer nada por ela mesma. Irmãos, pensem nisso. Esse homem, esse paralítico, ele não podia fazer nada por ele mesmo. Era dependente totalmente de todos. Dos outros, não podia. Ele não podia fazer nada por ele mesmo. Aleluia. No tocante a se locomover, no tocante a buscar uma saída, buscar a cura, ele não podia fazer nada. E eu, olhando para essa palavra, e lembrando de mim, lembrando que nós, na verdade, também nos encontramos assim. Em um dado momento da nossa história, nós nos encontrávamos mesmo mais do que o paralítico, mas mortos em delitos e pecados. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor nos deu vida, que o Senhor tomou a iniciativa, que aleluia, que o Senhor derramou sobre as nossas vidas misericórdia e graça e nos alcançou, nos escolheu, nos chamou, nos amou primeiro, aleluia, e nos separou para andar agora servindo a Ele com alegria, servindo a Ele, aleluia, com zelo, com satisfação, todos os dias que o Senhor preparar para nós. Todas as boas obras que Ele preparar para nós vivermos, praticarmos, é necessário dizer: Senhor, eis-me aqui para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus vê naqueles homens um esforço extra, uma iniciativa, uma união deles ali, um consenso, quando disseram assim: olha, não tem como ser assim, mas pode ser desse jeito. Eu não sei quem falou primeiro, mas só sei que os 4 concordaram e levaram aquele homem. Eles perseveraram em atingir aquele objetivo. A meta deles era colocar aquele homem na frente de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu olho para e contemplo as maravilhas e misericórdias do nosso bom Deus. Aleluia. E olhando para cima, Jesus percebe isso naqueles homens. E você? E você, o que é que você tem feito? Qual o esforço? Aleluia. Qual o empenho, qual a dedicação que você tem demonstrado, você que já foi alcançado pela graça do Senhor, você que já conhece a verdade do Evangelho, aleluia, você já sabe quem é o Senhor, aleluia, quem é o teu Redentor, quem é o teu Salvador,
E é mandamento do Senhor, é ordem do Senhor pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Cada vez que você abre a Bíblia, que você expõe um texto, que você expõe um versículo para alguém, você está colocando aquela pessoa diante do Senhor, da glória do Deus Todo-Poderoso, porque essa palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, está a ponto de dividir juntas e medulas e está apta a discernir os pensamentos, as intenções do coração. Esta palavra é poderosa, é a palavra de Deus, aleluia, é a palavra de Deus. Não volta vazia, como disse Isaías. Ela cumpre o seu propósito, como a chuva desce e molha e produz a semente para quem planta, para o semeador, e pão para o que come. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor. Cada vez, não perca a oportunidade, cada vez que o Senhor preparar a oportunidade, fale dessa grandeza, desse amor e desse perdão. Aleluia. Agora, irmãos, olhando para baixo, Jesus vê um homem não só doente fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Ele não vê como a gente vê, né? Ele vê mais, ele vê além. Para todos que estavam ali, contemplaram aquela cena, aquela cena chamou a atenção, Diácono Gildo, chamou a atenção. Mas a gente percebe que Jesus olha e ele não atenta primeiro, mesmo sabendo, mesmo conhecendo as nossas necessidades físicas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus vai aqui atentar para algo que ninguém ali imaginava, que aquele homem precisava de perdão, que a prioridade na vida daquele homem não era ele estar de pé, andando para lá e para cá, realizando seu trabalho como deveria ser, cuidando dos seus filhos como deve ser, cuidando da sua esposa como é dever, aleluia. A maior urgência ali para Jesus não era isso, porque se tem algo, se tem uma coisa que separa nós do nosso Deus, disse Isaías no capítulo 59, são as nossas transgressões, são os nossos pecados, só pecado, enfermidade não. Enfermidade faz muitas vezes nos arrastar para os pés do Senhor Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue. Os problemas muitas vezes nos faz olhar assim, dizer assim, é um gigante, mas ele está desafiando o exército do Deus vivo. Muitas vezes os problemas, aquilo que nós nos sentimos incapaz, impossibilitado, humanamente falando, nós lembramos que temos um Deus que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Aleluia, que Ele é poderoso para realizar infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensando, segundo o seu poder que opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Jesus agora olha para baixo e vê aquele homem. E antes de ministrar cura ao seu corpo, Jesus ministra cura à sua alma. Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados. E essa declaração, irmãos, ela é muito forte. Por que ela é poderosa? Por que ela é forte? Porque se você trouxer a sua memória, se você pensar, aleluia, se você pensar que o pecado, o peso do pecado, da culpa, aleluia, é algo que te acompanha o tempo todo. Você deita na cama, aquele problema deita com você. E quando Jesus vai, pela misericórdia dele, e disse, Diácono Gildo, irmão Messias, os teus pecados estão perdoados. Aí você olha assim e diz, mas Senhor, que dádiva, que presente, que maravilha, é isso que o Senhor fez por mim. E dia a dia, e agora mesmo o Senhor pode estar, aleluia, perdoando vidas que não se perdoam, vida que não perdoa, vida que não pede perdão, mas nesse exato momento o Senhor pode estar operando nessa área, dizendo assim, esteja livre, aleluia, esteja livre para adorar, exaltar e agradecer o nome do Senhor da glória, porque Ele é santo e perfeito, Ele pagou um alto preço, e em Cristo Jesus, aleluia, nós podemos e devemos ser uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha e vê aquele homem e vê algo nele pesado, mais pesado do que o seu próprio corpo em que os amigos carregaram, mas uma culpa, algo que acompanhava Jesus, teus pecados estão perdoados. E ser perdoado, aleluia, produz em nós, Diácono Gildo, uma alegria, uma paz, aleluia, um sentimento de gratidão muito grande.
Tudo isso porque não merecemos, tudo isso porque foi graça do Senhor, aleluia. Tudo isso porque nós entendemos que foi o amor do Senhor, foi a graça dele que nos acompanhou, foi a obediência do seu Filho amado, entregando a sua vida para nos reconciliar com Deus, aleluia. E hoje nós podemos viver uma vida de paz em Cristo Jesus. Hoje nós podemos dizer, a minha mente e o meu coração está em Cristo, está guardado em Cristo. Por isso que a paz de Deus excede todo entendimento. Faz isso na minha vida, faz isso na sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha e vê essa situação. O perdão é o maior milagre de Jesus. Por quê? Porque o perdão atende à maior necessidade, custa o maior preço, aleluia, traz a maior bênção e a mais duradoura. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos perdoado. Que você seja grato pelo perdão de Deus na sua vida. Todos os dias você lembre, aleluia, que o Senhor te perdoou. E você possa olhar, aleluia, em volta. Você possa olhar em volta, como Jesus fez aqui. Olhar ao redor e perceber as vidas que necessitam também dessa graça. Necessita desse evangelho. Necessita dessa boa notícia. Necessita de um milagre para louvor e glória do nome de Jesus. Aleluia. Agora Jesus, já que ele olha ao redor e vê os críticos. E vê os críticos. Quando ele diz que os teus pecados estão perdoados, gerou ali não uma fala, mas um pensamento, né? Não foi uma crítica verbal, mas houve uma revolta interior, uma revolta interna, e nós vamos ver daqui a pouco. Mas é interessante que aquelas vidas que estavam ali, e pela forma como eles estavam, eles foram os primeiros a chegar, porque estavam nos primeiros lugares, porque Jesus estava ali no meio, vamos dizer assim. Então esses que estavam ali, que estavam ali para criticar, estavam ali para pegar Jesus em alguma fala, em algum comentário que pudessem infligir alguma lei, ou a lei de Moisés, ou a lei romana, seja qual for, mas esses ali estavam pertinho de Jesus, mas para vigiá-lo, para contradizê-lo, para pegá-lo em alguma palavra que o pudesse incriminá-lo, condená-lo, levá-lo à morte. E aí a gente vê Jesus olhando para ao redor e vendo essas pessoas. Só que eles não gritaram, só que eles não falaram. Jesus olhou para dentro dele. Jesus olhou para dentro do coração dos críticos e viu. E como se fosse um grito, como se fosse algo proclamado em alto e bom som, o pensamento deles acerca da pessoa de Jesus. E ele diz assim, olha, está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Mas eles estavam ali diante do Filho de Deus, diante de um Deus encarnado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, poderoso para realizar coisas grandiosas, gloriosas, como parar a fúria do vento e do mar, acalmar a tempestade, aleluia, fazer o inimigo bater em retirada. Aquele ali, eles estavam diante desse que tinha sobre ele todo o poder, porque foi dado a ele todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Senhor Jesus. Vale a pena você refletir na palavra todos os dias, vale a pena você aprender dele todos os dias, vale a pena você conduzir pessoas, seja amigo ou não, mas leve alguém para próximo de Jesus e deixe o resto com Jesus, Diácono Gildo. É Ele que faz, louvado seja o nome do Senhor. Pregue, fale, testemunhe, que convence o pecador do castigo e do juízo é o Espírito Santo de Deus, aleluia. É Ele que faz a obra, é Ele que realiza o impossível, louvado seja o nome do Senhor. E agora Jesus, olhando para dentro, vê o coração dos críticos. Pensamentos hostis a respeito dele, acusando de blasfêmia. E a gente fica pensando que até Jesus esclarecer para eles ali, mostrar para eles ali, que o fato de Jesus ler os seus pensamentos já declarava que ele não era um homem comum, não era um simples carpinteiro, louvado seja o nome do Senhor, não era um simples carpinteiro, era o Filho de Deus, agora arregaçando as mangas e servindo, arregaçando as mangas e conduzindo as pessoas do vale da sombra da morte para o reino da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Tirando do lamaçal do pecado e firmando os pés dessas pessoas numa rocha inabalável, firme. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai e diz assim, olha, vocês estão pensando assim.
Por isso Jesus chega em um determinado momento e diz assim, em Lucas 6,46, diz assim, este povo me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, não me obedece. Isaías disse assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Então é muito glorioso, irmão, você olhar para essa palavra e dizer assim, o Senhor sonda e me conhece. Aleluia, o Senhor sabe o que eu penso, o Senhor vê quando eu sento, quando eu me levanto, como diz o Salmo 139, o Senhor me cerca por trás, pela frente, o Senhor está cuidando da minha vida de todos os lados, o que eu penso, as minhas aflições, as minhas preocupações, tudo que se passa em mim, aleluia, é do conhecimento do Senhor, porque Ele é onisciente, louvado seja o nome do Senhor, Ele é onisciente. E esse saber o que se passa no seu coração, no meu coração, deve produzir em nós um desejo intenso, Diácono Gildo, de estar pensando nas coisas do alto, de estar pensando nas coisas do alto, onde Cristo está, onde nós estamos aguardando Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos faz pensar orar como Davi orou no Salmo 19, no finalzinho ele vai dizer assim, que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração seja agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha, fortaleza minha, redentor meu, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos pensar assim, meu Senhor, o que você pensa é como se fosse um grito para o nosso bom Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor olha para dentro de nós, vê o que está dentro de nós, e Ele dá uma palavra aqui, Diácono Gildo, ele dá uma palavra e diz assim, já que vocês estão questionando, já que vocês estão achando muito, que tal agora, além dos seus pecados estar perdoados, eu falar que ele pegue a sua maca, levante e vá para casa. Pegue a sua maca e vá para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que por um salto ele se levantou, ele deu um pulo. Então, quanto mais as pessoas queriam atrapalhar o ministério do Senhor Jesus, mais ele demonstrava, não baseado na resposta a que eles estavam querendo fazer, contradizer, mas sim ele atendia à necessidade de quem estava buscando-o. Ele atendia à necessidade daquele que estava clamando. Ele atendia à necessidade daquele que estava ali aguardando, que não tinha, e de repente, até ninguém por ele, porque lá no capítulo 5 de João, não tem nenhum amigo que leve aquele homem até Jesus, mas Jesus vai até ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vai até ele no meio de uma multidão de pessoas com várias necessidades físicas e emocionais e mais. Jesus vai lá exatamente a um homem que há 38 anos estava ali. E o Senhor vai lá e cura aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. O seu amor, aleluia, chega a nos constranger. E eu quero que nós olhem para essa palavra. Esse momento que nós estaremos finalizando, Jesus fala assim para ele, olha, levanta, pega a sua maca e ande. Depois Jesus disse assim, vá para casa, vá para casa. E eu queria que meus irmãos parassem um pouco para pensar. Jesus liberta um homem que tinha uma legião de demônios, o gadareno. E ele queria continuar seguindo Jesus. Jesus livra ele, liberta ele, agora ele é um homem diferente, completamente diferente. Aquele homem não tinha vida, a vida dele não tinha sentido, ele não tinha vontade própria. E agora Jesus chega lá, liberta aquele homem, e aquele homem agora quer seguir Jesus. Aí Jesus assim, não, vá para casa e anuncie lá as coisas grandiosas que Deus fez por a sua vida. Vá para casa, como se diz assim, vá para casa. Quando você chegar lá, que você disser que quem foi que fez isso, quem realizou esse milagre, já vai testemunhar do amor e do poder de uma nova época, de um novo tempo, aleluia, que estava acontecendo. Havia chegado o reino de Deus, o reino de Deus estava ali no meio daquele povo, e esse reino de Deus era envolto em sinais e prodígios e maravilhas, e milagres, e salvação, aleluia, e chamados, aleluia, e conselhos e advertências. É o reino de Deus. E o Senhor diz assim, vá para casa, priorize, vá para a sua casa. O homem levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Eles não conseguiram espaço para entrar, mas não faltou um caminho ali para aquele homem sair.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o homem tem um encontro com Jesus, meus irmãos, quando o homem tem um encontro com o Senhor Jesus, os caminhos se abrem, as portas se abrem. Diz a palavra, o Senhor diz para a sua igreja, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se abrem, as portas se abrem, os caminhos se abrem, a mente, o entendimento se abre, o nosso coração se abre, a nossa mão se abre, aleluia, para servir, para ajudar, aleluia, para colaborar, aleluia. E isso é algo muito especial na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que nos assistem. Que Deus continue usando a sua vida de uma forma muito especial também. Que Deus continue abençoando você e fazendo você entender que um milagre também aconteceu na sua vida. Eu tenho certeza, se você parar, se você pensar o que foi que o Senhor fez, não foi pouco, Diácono Gil, não foi pouco. Nós estávamos sem nenhuma condição, nós éramos como se fossem pessoas inúteis mesmo, sabe? Tínhamos um lar, mas não valorizavam. Pessoas que nos amavam e nós amávamos o que eles odiavam. Eram completamente avesso, completamente alheio a um estilo de vida que agrada o Senhor, quer valorizar as coisas que o Senhor tem dado. Sua família que o Senhor tem lhe concedido, ela é uma bênção de Deus, ela é a ideia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o desejo do meu coração é que cada um dos meus irmãos e irmãs possam se encher e se revestir cada vez mais da graça de Deus. Não meça esforços, aleluia, porque o Senhor deu a sua vida, se entregou por nós, aleluia. Como uma ovelha muda, como um cordeiro foi levado ali perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, se entregou, deu a sua vida por nós, derramou todo o seu sangue, sofreu horrores por nós. Isaías disse que ele estava sem parecer nem formosura, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que o Senhor da glória, que o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conceda a você cada dia vitórias e mais vitórias, que você venha entender que você já é um milagre, que você entender que você precisa servir é fazer a vontade do Senhor, não a sua, não a minha, mas a vontade do Senhor. E é da vontade do Senhor que você aproxime mais e mais, cada dia, vidas, aleluia, para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus, que palavra abençoada. Esta noite